Mori, você como cristã evangélica, como vê a igreja evangélica atuando nesses dias difíceis e como que e se você tem alguma sugestão para a igreja evangélica para o presente e para um possível futuro com Lula na presidência? O que eu nem gostaria de pensar, mas faço a pergunta mesmo assim. A igreja se manifestar logo de início. A igreja precisa manifestar agora, de entrada. Por quê? Porque quando a igreja se manifestou muito ativamente no nosso país, já era tarde, já o povo estava oprimido. Então, nossas orações eram para sustentar a autoestima espiritual daquelas pessoas que precisam comer, que precisam lutar pelo seu alimento, que precisam manter seus familiares, que precisam manter uma esperança para poder continuar desejando aquele sentido de supervivência, que é um dos sentidos mais fortes que nós temos. Com relação à perseguição das igrejas, aonde eu morava especificamente não foram perseguidas, mas no nosso grupo temos uma dirigente, ex-dirigente do Partido Socialista Unido da Venezuela, que ela conta que na região dela as igrejas foram sim muito perseguidas, fechadas as portas, e vemos em outros estados como as igrejas são apedrejadas, são queimadas. Aqui não sabemos ainda o que ele opina como cristão, porque ele se autoproclama cristão, do que vai ser das igrejas. Mas o mensagem que eu quero deixar é que tudo o que é falado, inclusive isso que eu estou falando para você, você não acredite. Tudo que você escuta, não acredite. Você precisa ir na pesquisa, na história, na Bíblia. Você precisa ter uma intimidade com Deus, porque muito do que se nos fala é um discurso persuasivo, um discurso manipulativo, onde se está apresentando, por exemplo, no meu caso, eu estou defendendo aqui a minha ideologia em contra do socialismo, embora eu não votei nunca em contra do socialismo. O primeiro voto foi por convicção, meu segundo voto foi por minha mãe, pelo adoctrinamento que eu tinha, não tinha pesquisado, eu fui no adoctrinamento da minha mãe, e o terceiro foi por medo, porque se eu votava em contra, já falei que o voto não é segredo, eu podia perder certos benefícios e ainda minha família poderia ser perseguida. Então o terceiro foi por medo. Se eu tivesse estudado logo de início toda a história que é o socialismo, que não é um modelo de governo, o socialismo é uma religião que visa empoderar um homem, fazê-lo mais forte, mais poderoso. Se eu tivesse estudado isso, eu tivesse ido embora muito antes do que o próprio Chávez tivesse ganhado. Eu não tivesse passado toda a dificuldade que eu passei com um filho de colo e aquela culpa que fica na gente. Porque quando a gente migra, ninguém fala que a gente vai passar necessidade também com relação à parte emocional, espiritual. Você não tem uma história com ninguém. Uma história construída ao longo do tempo. Aí você conhece uma pessoa e essa pessoa quer te agradar muito, mas no momento que ela quer te agradar, você não tem uma afinidade, um engrane, né? Um encaixe com essa pessoa, porque você não tem uma história. Isso vai ser construído ao longo dos anos. Eu, com 8 anos aqui no Brasil, eu tenho 2 amigas e olha, e o engrane ainda não é como se eu tivesse com minhas amigas de lá da Venezuela que me deixaram quando ela partiu. Então, ninguém te fala que você vai ficar fora do lugar em uma reunião porque você não domina bem a língua, e muitas vezes as pessoas vão preferir falar com outros porque fica cansativo ter que explicar para uma pessoa a mesma coisa. Antes de você chegar a uma fluência em uma língua, como eu estou aqui nesse momento, você vai passar muito aperto. Então, meu conselho para aqueles que ainda estão pensando em migrar, se prepara com uma língua universal, estude uma carreira que não dependa unicamente do país, como, por exemplo, o direito é só para ser exercido nesse país. Estude uma carreira e faça um curso que possa te servir a sobreviver em qualquer outro país, seja empático, domina a oratória. Olha que quem domina a oratória, domina a narrativa. Essas são tips, dicas que vão te ajudar por se porventura você migrar para outro país.